Sejam bem-vindos ao Café Científico do Centro Nacional de Biologia Estrutural e Bioimagem, o Cenabio. Eu me chamo Isalira Ramos, eu sou diretora adjunta de extensão do Cenabio. E eu estou aqui hoje para conversarmos um pouco sobre diversas tecnologias de bioimageamento aplicadas à área de saúde, de forma clara e objetiva. Para isso, nós contaremos com a colaboração de professores e pesquisadores especialistas em diversas áreas, que realizam pelo menos alguma parte dos seus projetos aqui no nosso centro. Felizes. Mas falando um pouquinho mais da sua carreira científica, sobre suas linhas de pesquisa, na verdade, você pode citar alguma delas e falar sobre o impacto para a sociedade em geral, para a sociedade como um todo? Claro, então eu até mencionei rapidamente a questão da P53, né? Eu acho que, quer dizer, na hora que a gente conseguiu ver, né, mostrar, e outros mostraram, confirmaram, né, que a proteína P53, quando ela tem uma mutação e ela, ao sofrer ela muda de conformação, forma esses agregados, né, a semelhança dos agregados amiloides, Alzheimer, Parkinson, né, e que isso leva a algumas coisas, chamada tecnicamente no nome de dominância negativa, que é a que está mutada, faz com que ao agregar leve no agregado a que não sofra mutação. Então, com isso, a célula perdeu uma proteína extremamente importante foi um fator de supressão tumoral, que controla o ciclo celular, que eventualmente, ao aumentar a expressão, induz a apoptose, etc. Então, ela perde isso. Mas pior do que isso é que ela, além disso, além dessa perda de função, ela também acaba ganhando outra função, que até aumenta o ganho de função oncogênico, né? Então aumenta a possibilidade dela ter metástase, o câncer mais agressivo. E nós escrevemos, né, que é uma correlação muito alta, nós e outros, né, entre mutações que levam à agregação e um estado mais maligno, né, prognóstico pior do tumor, inicialmente em tumor de mama, mas nós e outros temos que confirmar com vários outros. E aí, enfim, aí foi se descobrindo que interagia com outras proteínas, formando esses agregados, né? Outros fatores de supressão, né? Com proteínas homólogas, a P53, como a P63, a P73. Então a ideia é que isso possa ser utilizado como um alvo para você ter uma possibilidade de terapia anti-câncer, né? Então, você, ao prevenir a agregação ou recuperar essa função, então isso nós mostramos com umas moléculas, né? Com uma molécula que que já sabia que tinha um efeito anti-câncer, né? Que tinha como alvo a P53, mas não sabia o mecanismo. Então a gente mostrou que o principal mecanismo era não só evitando a agregação, mas como recuperando, né, fazendo com que a proteína que está agregada voltasse a ter função, né. Mais recentemente eu mencionei, teve um trabalho recente esse ano que mostra que uma outra molécula com efeito semelhante, mencionei há pouco, né, que o uso talvez de próprios chaperones celulares para fazer esse trabalho de recuperação. Então, assim, a P53, que era um fator de supressão tumoral, que se acreditava que era muito difícil de se utilizar como alvo, na verdade, através dessa questão do maldoramento e da agregação, e mais recentemente que a gente mostrou como é que seria essa via, né? Não só através ela antes de agregar, ela está dentro de um núcleo, ela é uma proteína que interage também com a RNA, então ela tende a ficar segregada, o núcleo segrega tudo que ela de proteínas, fatores de transcrição, ele geralmente leva para esses chamados
condensados biomoleculares, organelas sem membrana, né? A maior delas é o nucleolo, né? Mas tem várias outras, né? Então, só que essas proteínas que ficam, elas podem entrar, elas, né, entram nessas gotas líquidas e voltam no estado, né, sem estar separado de fase, né? Só que você, quando tem a mutação, ela acaba, e a gente mostrou, foi um trabalho recente, né? A gente mostrou que ela teria essa tendência de, exatamente no nucleolo, sofrer algum desses mutantes que a gente, né, envolvido em diversos tumores, mas em particular esse que a gente mostrou, usando exatamente o microscópio de super resolução, o ELISA, né? É que a proteína né, sofre essa mudança de fase, né? Agrega, né? Então ela sai da fase líquida e vai para um estado do tipo gel ou sólido, né? Então, de novo, esses são alvos importantes para você usar moléculas, né? Ou até um trabalho, que não é nosso, né? Que se usou se viu que tinha algumas partes da P53 que teriam um potencial mais amiloidogênico, se desenhou um peptídeo, né? Um trabalho feito com um papa da área de biologia estrutural de amiloide, né? Que é o David Eisenberg, da Universidade de Califórnia, Los Angeles. Então, enfim, né? Desenhou um peptídeo que teria um efeito anti-agregação semelhante a alguma dessas moléculas que a gente falou, e que, né, aí ele mostrou também, como a gente, que tinha efeito não só em células, mas também em tumores infectados pelos animais e tudo, né? Então eu diria, se eu tivesse que dizer assim agora no momento, mas que o trabalho do Prion lá atrás, que a gente vê na associação, ligação de ácido nucleico e agregação, né, a gente até nessa revisão recente, né, a gente mostra que lá eram hipóteses isoladas, né, mostrando. Hoje em dia isso é como se fosse uma coisa comum. Não, a maioria dessas proteínas é o ácido nucleico que regula, a proteína sai do núcleo e vai para o citoplasma, no citoplasma tem menos RNA, então depende, né, muito aquela visão a gente até usou uma revisão que a gente escreveu, do médico monstro, né? Enfim, você teria você precisa ter a proteína com toda essa plasticidade para poder separar de fase, interagir com, né, ter um interactoma dela, né? Por outro lado, se ela, né, se alguma coisa vai errado, porque tem uma mutação ou porque você perdeu o controle da homeostase celular, você acaba levando a agregação. Então, eu acho que assim, a gente, se eu tivesse que apostar, né, dizer assim, o que foi mais, né, que tem mais relevante. É claro que a gente tem outros estudos que são importantes, né, a possibilidade de usar esses métodos físico-químicos que nós usamos para inativar vírus, né, como mostrado, né, a gente consegue ter uma versão de uma vacina para febre amarela de vírus inativado, né, com uma capacidade demonstrada, né, publicada, né, de funcionar para prevenir a doença e animais experimentares, né, e mais recentemente com Zika, né, e aí os estudos envolvendo já o SARS-CoV-2, né, então utilizando esses, né, tanto de um lado os métodos físico-químicos, do outro lado toda a biologia estrutural. Muito legal. Gerson, você também está envolvido em diversas linhas de pesquisa, participa de fóruns de ciência e tecnologia, até mesmo por ser presidente de uma das mais importantes fundações de amparo à ciência e tecnologia, a FAPERJ. Você pode indicar uma fronteira tecnológica a ser alcançada, na sua visão, Clara, para inclusive inspirar os aspirantes a futuros pesquisadores? Então, assim, como na verdade, né, eu fiquei algum tempo, como, né, 15 anos, como diretor científico da FAPERJ, né, e eu me lembro que
Eu achava que ia ser uma passagem rápida, né? Pela FAPERJ, 2, 3 anos, né? Tanto que depois que eu saí, né? Saí feliz, voltei aqui para a bancada, mais para a bancada, né? Nunca larguei a bancada, né, totalmente, né? A bancada, assim, está ali, bancada por trás dos alunos, né? Mas acho que uma das coisas mais interessantes é de você ver a riqueza, né? Assim, eu vou falar do Rio de Janeiro, mas isso vale para o Brasil, né? Das pesquisas em todas as áreas, né? Então, e de possibilidades, né? Ou seja, basta você cultivar, as possibilidades vão para frente em todas as áreas, né? Eu acho que a gente a pesquisa na área biomédica é uma pesquisa que ela cada vez mais vai depender da inter e da multidisciplinaridade, né? Assim, muito parecido com o que a gente faz aqui no Senabio, né? De você para poder entender o mecanismo de um mecanismo biológico, ou seja, para uma função, ou seja, para a doença, né? Você precisa, né, de ferramentas que são, né, que dependem esse olhar diferente, né, com métodos diferentes, como mencionou muito de natureza estrutural, né, mas que está né, a gente cada vez mais tem uma grande importância, né, da bioinformática, né, do uso de ferramentas de informática, porque a gente tem um volume de dados, né, de sequências, de estruturas, né, de possibilidades, né, de genoma, transcriptoma, proteômica, né, proteômica estrutural, tudo, né, quase que infinito, né? Então você tem todas essas possibilidades. Então acho que a pesquisa na área biomédica ela não tem outro caminho a não ser a inter e multidisciplinaridade. Então eu acho que a gente tem fronteiras aí na frente, né? E a gente aprendeu até um pouco com o Covid-19 que elas são elas devem ser buscadas, né? Quer dizer, a gente tem que, né, a gente depende muito da ciência básica, né? Então a ciência básica está aqui como a raiz de tudo, né? Sem ciência básica você não chega em nenhum lugar. E agora, por outro lado, também a gente tem que incentivar, e aí, né, a importância de uma agência de fomento, né, de incentivar os talentos diferentes, né? Então tem aquele jovem que ele tem um talento para fazer pesquisa básica, ele não vai querer, imagina, montar uma empresa de biotecnologia, etc. Mas a gente está vivendo, né? A gente viu que a gente está, o mundo está sendo talvez 50% salvo porque dois cientistas foram para a Alemanha, saíram de outros países, né? Usaram muita ciência básica, mas resolveram fundar uma empresa, que foi a Biotech, que deu numa das vacinas, né? Que é a vacina de RNA. E muita gente achava que não ia funcionar para nada, né? Muito menos para a Covid-19. Então, isso aqui é possível, né? A gente vê a minha experiência aqui com o SARS-CoV, né? De pesquisadores aqui, né? Colaboração na COP, com a professora Lívia Castilho, que já em março já estava produzindo a proteína de forma recombinante e estimulando as pessoas, né? Tanto no sentido de obter uma imunização passiva através do tratamento, não sou um anticorpo policlonal, né? Modificado e tratado, né? O fragmento do anticorpo, né? Mas com alto poder neutralizante, como usar esse antígeno, né? Também para obter uma vacina, que é
um projeto que também está em andamento, né? E que bom que as pessoas têm interesses diferentes e conhecimentos diferentes, né? E dons diferentes. Exatamente, porque você cumprir toda aquela lista necessária, né? De você chegar e colocar, né? Tirar algo da bancada do laboratório e levar para ainda mais um produto biológico, seja o chamado soro, né? O anticorpo que nós produzimos, né? Inoculando lá a proteína S nos cavalos, né? Ou seja, a vacina, né? Que você tem que cumprir todas os trâmites, né? Que são importantes, né? Para chegar e é um caminho longo. É um caminho longo, fazer toda os testes clínicos, né? Fase 1, fase 2, depois fase 3, né? Então né, a gente tem agora, né, pelo menos cerca de 20 vacinas, né, diferentes, com uma já ainda com autorização emergencial, né, que já com autorização definitiva, e como elas variam, né, até a gente precisa passar pelas agências reguladoras e tudo. Então, quer dizer, de novo estou usando esse exemplo, porque são etapas que valem para o SARS-CoV, né, para o Covid-19, mas vale para qualquer outra coisa. Então, se você quer, hoje em dia a gente tem os biológicos que são utilizados, anticorpos monoclonais que são utilizados na terapia de câncer. Nós conseguimos aí um anticorpo monoclonal que consiga, né, ter como alvo a agregação da P53, né, mas vai ter todo um caminho aí né, esse anticorpo tem que ser humanizado, tem que vai entrar no mercado, né, e então eu diria que há do ponto de vista já na aplicação, há muito campo, né, para os nossos biomédicos, farmacêuticos, cientistas, né, com essa diferente formação, formados na graduação em diferentes cursos, depois fiz diversas pós-graduações, mas também a gente também está a questão da própria ciência básica, que tem questões ainda muito importantes, né? Então a gente tem muito, né, essa revolução que tem agora de se entender, tá? A gente sabe qual é a estrutura da proteína, quando a gente isola ela, mas lá dentro, quando está na célula, interagindo com várias outras, e como é que isso faz? Então isso é um desafio grande que tem pela frente, né? Então, até hoje a gente sabe, por exemplo, que doenças como Alzheimer, né, que tem pelo menos 2 proteínas envolvidas, que é o amiloide beta e a proteína tau, né? Mas não se sabe exatamente, sabe que a célula morre, né? Então por isso que gera a neurodegeneração, né? Mas não se sabe exatamente qual é o ponto, né? Sabe, se lembra com os oligômeros e tudo. Curiosamente, a gente com a P53, né, até brinco, né, dizer que talvez a gente consiga chegar numa droga, uma doença amiloidogênica, antes para P53 do que para uma dessas doenças neurodegenerativas. Claro, estou indo por esse lado, né, a gente vê que todas, né, a gente tem um leque de possibilidades, né, usando hoje essas novas técnicas como a edição genômica, né, pode usar em todas nessas questões que a gente está falando aqui, né, das doenças neurodegenerativas, do próprio câncer, né, que são não uma única doença, são milhares de doenças, a questão da medicina de precisão, né, já que, né, daqui a algum tempo, aquela coisa de você ter uma bula, né, para o remédio, né, você tem uma bula para o paciente, né, qual é a dose que tem que usar e tudo, né, daquele remédio, daquele biológico, né, exatamente talvez baseado no genoma de cada um, né? Então você vai ter o genoma e você quando for tomar um antihipertensivo, você tem que usar esse aqui na dosagem essa e... Tratamento totalmente personalizado. Totalmente personalizado, né? A gente fala medicina de precisão, mas na verdade a medicina
personalizada, né? Então isso é um campo, e claro, o Brasil ele não pode perder essa, né, essa oportunidade, né? A gente ainda tem a gente tem alguns problemas, né? O país como um todo ainda investe muito pouco em ciência, né? Investe 1% do PIB em pesquisa e desenvolvimento, né? Países como a Coreia, por exemplo, a Coreia do Sul investe 4,5%, né? Estados Unidos cerca de 3%, né? Claro, né? Lembrar que o PIB do americano é muito maior do que o nosso, né? A China já ultrapassou os 2%, né? Também a China, o PIB da China. Então, quer dizer, a gente tem esse primeiro desafio, que você não consegue fazer ciência sem ter investimento. A gente tem ainda o número de doutores, né? Apesar da gente estar nessa discussão mas os nossos doutores vão ficar desempregados e tudo, mas a gente ainda tem, por 1 milhão de habitantes, uma quantidade 5 a 10 vezes menor do que os países da Comunidade Econômica Europeia, dos Estados Unidos, né? Então a gente precisa sim formar mais doutores, precisa colocar esses doutores não só nas universidades, mas também na indústria, nas empresas, né? E a gente vê, né? A gente vê o exemplo da própria Covid aqui no Brasil, que é a ciência no Brasil funcionando para ajudar em todo sentido, né? Desde diagnóstico, desenvolvimento de outros métodos de diagnóstico, agora buscando vacinas enfim, meio que norteando, né, o setor da área da saúde para as práticas, boas práticas, né? Ajudando a combater aquelas práticas que não levam em nada, né? Obrigada, Gerson. E para finalizar, infelizmente, se dependesse da gente, a gente ia passar o dia inteiro aqui conversando com você. Mas a gente também sabe que você tem um lado artístico aflorado. Então a gente queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, como sobre as poesias e o que você mais escreveu. Na realidade, assim, isso também aí quando eu vou falar dessa área, não tem como não me lembrar do Leopoldo, né? O Leopoldo sempre foi um entusiasta, né, da ciência e arte, né? Ele chegou a publicar, né, um livro, coletâneas de vários cientistas aqui do Brasil, né? Com contos, etc, né? Ele falava: filhão, quando é que você vai ajudar em alguma coisa? Meio que me esquivava um pouquinho, né? O Weber também, o Gregório Weber eu me lembro quando eu ia muitas vezes eu viajava, né? A Débora não podia me acompanhar, então ficava 2 semanas, 3 semanas na casa dele, então, né, dormindo no quarto que tinha os livros dele, então entrei em contato com vários escritores, né? Que tinha um lado, além do lado mais técnico, tinha um lado de escritores e tudo. E já quando ainda estava na escola técnica, eu já gostava de escrever e tudo, sempre gostei muito de ler, né? E achava que eu sempre estava atrasado, né? Porque não tinha lido os livros suficiente, né? Achava um absurdo eu ter completado 20 anos e não ter lido Proust, né? Tanto que depois como diz o professor Adalberto Ramon Vieira, que participou da minha banca de professor titular, ele disse: eu já mandei buscar da Argentina meus 7 volumes Em Busca do Tempo Perdido. Ele sabia que eu já tinha lido, né? Isso foi quando o curso foi em 97, né? Mas eu sempre gostei de escrever, né? Então escrevi algumas coisas, tudo vai juntando, né? E aí, né,
E resolvi, não, vamos tentar colocar e aí incentivado por amigos, né? O Caimeira, que trabalha comigo na FAPESP, poeta, né? E doutor em literatura, né? E eu gostava de alguns poetas em especial, né? O Goethe, né? O Rilke, né? Claro, vai variando, né? Mas e aí fui juntando os poemas e tudo. Um dia tomei coragem. A Débora escreve muito bem, né? Eu falei, Débora, lê, vê se você acha que faz sentido, né? Um pouco de medo, né? Porque toda a poesia é a linguagem do invisível, né? Então ela não é alguém que lê e quer interpretar, não. Esse poema foi feito para, né? Para pessoa X ou Y. Não, você faz poesia, né? Né, influenciado por circunstâncias. E aí ela deu ok, né, da crítica, né? E aí, enfim, eu acho que eu diria que é algo que eu gosto muito, tanto de ler, né? Ler, né? É uma coisa fascinante, né? Você ver como é que a gente pega diferentes poetas, né? A gente tem os nossos poetas brasileiros, né? Excelentes, tem né, poetas sul-americanos como o Neruda, como o Borges, né? Como o Parra, né? Que é um poeta que morreu há pouco tempo, né? Com 100 anos, né? Né? E é algo que você faz assim, não tem como a ciência não influir um pouco na sua escrita, mas muitas vezes você vê que mas não necessariamente a sua escrita é científica, né? Porque a poesia não é né? Assim como às vezes a gente fala, por que um tal cientista tem religião? Tem religião porque a religião é uma outra atividade humana, né? Né? Quer dizer, que não seja, não se misture, mas é uma outra atividade e eu acho que, enfim, mas assim como a ciência, como a arte, né? O Leopoldo ele tinha muito isso, né? De dizer, depende muito da inspiração. Você não tem, você está ali, faz, mas você tem a inspiração, alguém pode dizer intuição, né? A gente falou, por que eu cismei que até 53 né, seria um comportamento, teria um comportamento do tipo Prio, né? Só porque eu estava trabalhando com a outra proteína no laboratório, né? Porque eu sou doido, né? Mas então você vai tendo essas experiências, estimulado, né? A ciência ela é muito coletiva, né? A atividade artística ela tem um caráter coletivo, mas muitas vezes ela tem um caráter menos coletivo, que ela é mais íntimo, mais individual, né? Então assim, são duas atividades, né? Você pode em algum momento tentar buscar os pontos de intersecção, mas muitas vezes são lados, né, diferentes, né? Eu lancei um livro, né? Que eu achei melhor chamar, porque eu realmente achava que era quase, né? Quase poesia. Já tem poemas escritos que eventualmente vai compor um segundo livro, né? Ainda não sei se o título vai ser poesia finalmente, né? Boa ideia. Mas assim, eles são uma atividade que eu gosto, que não abro mão, né? Enfim, acho que todos, né? Eu me lembro que quando era jovem, eu gostava muito de cinema, né? Então hoje eu tenho um filho que trabalha na área de cinema.
eu sempre fui da Prograpros, né? Eu já falei de físico-química, física, etc. Sempre fui fascinado pela física, pela mecânica quântica, enfim. Tenho uma filha mais nova que faz mestrado em física, né? E aí tem os mais voltados, né, como o filho Estevão, mais voltado para a área mais tecnologia da informação, e a Juliana assim, mais para o lado das humanidades, da história, né? Um para cada lado. Um para cada lado. Eu acho que isso compõe um pouco também né, essa mistura, né? Da mesma forma que a gente aprende com os alunos, nos orientando, a gente aprende também com os filhos, né? Então é isso, é um lado que eu diria assim, certamente é algo que eu não abriria mão de, assim como eu não abro mão da ciência, eu não abro mão da poesia. Então, acho que é uma maneira de definir, né? Então, muitas vezes, você gosta daquela pessoa? Eu não gosto, mas quanto que você gosta? Não sei, se vier um carro, eu entro na frente e eu morro no lugar dele. Então, parece que é uma maneira de dizer, né? Você largaria a poesia? Não. Você largaria a ciência? Não. Então, Gerson, muito obrigada. Foi incrível, mais um episódio incrível do Café Científico Senabio. Em nome de toda a equipe do Senabio e do Café Científico, da diretoria de extensão e do Nedice, muito obrigada por ter participado. E a gente vai deixar o link do livro do professor Gerson aqui na descrição desse vídeo também, para quem quiser conhecer um pouco mais. E se você tem alguma dúvida ou quer fazer alguma pergunta para o professor Gerson, deixa aqui nos nossos comentários também, que a gente passa para ele.